Iniciando a montagem da sua CNC, a gente vai começar fazendo a fixação das roldanas nas hastes laterais da sua máquina. Então você vai ver que ela acompanha 4 roldanas, 2 equipadas com freios, que tem que ficar para a parte de frente da sua máquina, porque assim você consegue travar ela, evitando qualquer movimento. Ela tem 4 parafusos, onde a gente vai colocar os parafusos e fazer, no caso, o acoche deles. Após a gente fazer a fixação das roldanas nas hastes laterais, a gente vai então fazer a fixação da haste central. Esta haste que vai fazer a união da haste direita com a haste esquerda. E a gente vai fixar essa haste central através com esses 2 parafusos sextavados que vem acompanhando a sua máquina. Então você vai passar os parafusos nas hastes laterais e fazer a fixação do eixo ou a haste central. Após fazer isso, você vai apertar bem, fixar bem, que a haste, ou seja, o apoio da sua máquina, já está montado. E aí então a gente agora só vai colocar a máquina aqui em cima. E agora a gente vai fazer a montagem então dos itens na parte traseira da sua máquina. Essa é a bomba d'água, ela acompanha para você dentro de uma daquelas caixinhas. Então ela tem esse biquinho dourado que vem separado dentro da caixa. A gente vai fazer o encaixe dele na bomba de água. Então a gente vai fazer a ligação das mangueiras. A bomba de água, ela já tem a tomada própria, que a gente vai ligar essa tomada na parte de trás da sua máquina, que eu já te mostro no próximo passo. E essas são as mangueiras de alimentação da água na sua máquina. Você vai ver que essas mangueiras, elas têm as identificações, a mangueira de entrada e a mangueira de saída, inlet e outlet. A mangueira inlet é a mangueira a qual você vai ligar na sua bomba de água. Então você vai conectar a mangueira inlet na sua bomba d'água, e essa é a mangueira de saída, a mangueira outlet. Ela vai ficar dentro do reservatório de água solta, porque a água fica retornando. Então após você fazer as ligações, você vai pegar a sua bomba d'água e vai emergir dentro do seu reservatório. Então, lembrando que a bomba d'água ela tem sempre que ficar totalmente submersa. Quanto maior o reservatório, melhor, certo? Então, a mangueira inlet vai ficar conectada na bomba, a mangueira outlet solta dentro do reservatório de água. E agora a gente vai pegar então a tomada e vai ligar na parte traseira da sua máquina. Após fazer a ligação da bomba de água, a gente vai fazer então a ligação da sua bomba de ar. Essa é a bomba de ar. Então você vai fazer da mesma maneira. Ela tem um pino dourado que você vai conectar na bomba, vai conectar essa mangueira nesse pino, e ela tem essa mangueira preta que acompanha também, que você vai fazer a ligação dela. Assim que você ligou a mangueira preta na bomba de ar, a gente vai trazer ela e vai ligar na parte traseira da sua máquina, descrito como o local de ar da sua máquina. Então você traz e encaixa. E essas são as tomadas da parte traseira da sua máquina. Aqui você vai plugar a bomba de água ou de ar, e aqui a bomba de água ou de ar. Essa terceira é onde a gente vai energizar a sua máquina. Aqui é o cabo de força, onde ele vai ser conectado no estabilizador, no break ou direto na tomada. E esse é o exaustor na parte de trás da sua máquina. Ele é responsável por puxar toda a fumaça que é gerada lá dentro e jogar para fora. Junto com ela vai acompanhar uma mangueira corrugada. Ela tem 1,5 m aí de comprimento, onde você vai encaixar essa mangueira corrugada aqui na parte de trás da sua máquina, e você vai prender ela com uma presilha de ferro que também já acompanha a máquina. E aí você consegue direcionar, seja para um duto ou uma tubulação, para que essa fumaça vá para fora. E aqui agora a gente já vai para a parte de dentro da sua máquina. A gente precisa agora só entender o painel dela, como que funciona, e depois a gente vai soltar o trilho e colocar a colmeia, a mesa colmeia dentro da sua máquina. A gente tem um botão do pânico, que é um botão de start-stop. Esse botão é caso você precise parar a máquina de emergência, ou imediatamente você vai pressionar ele, que ele vai parar a máquina no momento. Aqui a gente também tem alguns botões de direcionamento. Esse botão é responsável por ligar e desligar a luz interna de dentro da máquina. Esse segundo botão, ele é o botão do fan switch, que no caso é o botão responsável por ligar e desligar a ventoinha de sucção da sua máquina, no caso o exaustor de sucção de fumaça. Aqui a gente tem os 2 botões de direcionamento da sua mesa. Você tem uma mesa, no caso, que ela tem a direção tanto para cima quanto para baixo, e aqui a gente consegue direcionar ela.
sendo o botão up ou o botão down, que é responsável por mover então por esse movimento da sua mesa. Aqui a gente tem a chave de ignição, que a gente colocando a chave de ignição, aqui é responsável por ligar e desligar a sua máquina. Então aqui você faz então ligar e desligar. Aqui a gente tem dois medidores de temperatura, dois termômetros, que esse é o termômetro da água e esse é o termômetro ambiente. Então aqui a gente mede a temperatura da água e aqui ele te dá a temperatura ambiente, certo? Então a gente sempre tem que verificar. Não deixem que a temperatura da água passe de 17 a 33. Então ela tem que trabalhar entre 17 a 33 no máximo. A temperatura ambiente é só mesmo para poder te dizer quanto que está ali no momento, qual a temperatura que está na sua máquina no momento que você está trabalhando. Então, temperatura da água, water, e a temperatura ambiente, certo? Power. Aí a gente indo para a parte de baixo aqui então do seu painel VUSE, aqui a gente tem todo o amperômetro da sua máquina. Aqui o botão de liga e desliga, que ele liga e desliga o seu painel. Se a máquina estiver trabalhando e você apertar esse botão, ele vai desligar o laser também, certo? E aqui a gente tem então os botões de potência, onde a gente aumenta 10, de 10 em 10, aumenta de 1 em 1 e aumenta decimal a decimal, 0,1, 0,2. Aqui a gente são os mesmos botões, porém na unidade menor. Então ele diminui de 10 em 10, diminui de 1 em 1 e diminui decimal a decimal. E o botão de teste, esse botão de teste, toda vez que você aperta esse botão de teste, a sua máquina vai liberar um laser para você poder fazer o alinhamento, ou seja, para você fazer qualquer tipo de teste na sua máquina. E aqui são os botões que também são responsáveis por ligar a sua máquina. Então o primeiro botão ele é responsável por energizar a tomada de entrada da sua máquina e esse segundo botão é responsável por energizar as tomadas da bomba d'água e da bomba de ar, certo? Então, assim que você ligou o botão de emergência, você vai ligar também, você ligou a chave, o botão de emergência, você vai ligar os dois disjuntores que são responsáveis por também a energização da sua máquina. Beleza, e o trilho da sua máquina ele vai vir preso, né? A gente vai precisar fazer, então, soltar. Essa peça vem responsável por manter o seu trilho no local para ele não balançar. Então a gente vai tirar essa peça, ela vem presa com um parafuso. E então a gente vai liberar o trilho da sua máquina. E aí então, depois que a gente soltou o trilho, a gente vai levar ele totalmente na parte de trás da sua máquina, para que a gente possa então encaixar a mesa colmeia. A mesa colmeia ela vem solta, né? Então a gente vai colocar ela na sua máquina e aí a parte de montagem dela já está feita. A gente vai conferir os alinhamentos. Conferidos os alinhamentos, a gente então vai fazer os testes de corte e gravação e fazer a instalação do programa, do Corel Laser.